Vai ser um dia muito frio no inferno antes de eu permitir que bimotores voem sobre o oceano. Essas foram as palavras de Lynn Helms, presidente da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos durante o governo Reagan. Naquela época, nenhuma aeronave comercial americana com 2 motores tinha permissão para voar a mais de 60 minutos de distância de um aeroporto alternativo. Acreditava-se que, se um motor falhasse, o outro só poderia fazer a aeronave voar com segurança por cerca de 1 hora, mas essa regra limitava muito o que aviões menores poderiam fazer. No norte do Atlântico, rotas como Nova York para Londres, aviões bimotores só podiam voar nestas áreas brancas, mas uma rota direta era assim. As opções eram ou voar aeronaves bimotores por uma rota ineficiente ou voar uma aeronave ineficiente de 3 ou 4 motores. Não havia como fazer voos longos e de baixa demanda entre cidades pequenas usando aviões menores, porque as empresas não podiam legalmente voar com essas aeronaves. Essa simples mudança na regra mudou a forma como os aviões são construídos. Nos anos 60, essa regra dos 60 minutos só se aplicava em aeronaves bimotores. Claro que os fabricantes de aeronaves poderiam fazer jatos com 4 motores, mas eles tinham que ser grandes para as empresas conseguirem lucrar devido ao alto consumo de combustível. Os 747s da época podiam levar mais de 400 passageiros, mas eles só podiam voar em rotas de alta demanda, como Nova York para Londres, para ter alguma chance de estarem cheios. Para começarem a voar rotas sem escalas mais convenientes das cidades menores, os aviões tinham que ser menores, mas ainda legalmente autorizados para cruzar o Atlântico. Foi aí que surgiram os trijatos. Com 3 motores, esses aviões não estavam sujeitos à regra dos 60 minutos como bimotores. Eles podiam facilmente voar qualquer rota transatlântica. É por isso que nos anos 70 e 80, os jatos para voos longos que você via nos aeroportos eram na maioria os 747 ou então os trijatos como o DC-10. Essa regra dos 60 minutos era inconveniente para travessias do Atlântico, mas no Pacífico isso mudou a forma como o Havaí se desenvolveu. Não há nenhum aeroporto para desviar entre Califórnia e o Havaí, então a rota estava nem perto coberta sobre a regra dos 60 minutos. Como consequência, as empresas só podiam voar aeronaves grandes entre o continente e o Havaí, o que significava que os aviões só podiam voar para Honolulu. Virtualmente, não haviam voos entre as outras ilhas e o continente, o que significava que as outras ilhas eram severamente isoladas. Isso é parte da razão pela qual a indústria do turismo só começou a crescer nas outras ilhas nas últimas décadas. A regra dos 60 minutos surgiu na época das aeronaves movidas com motores a pistão. Devido a isso, era muito mais comum os motores pararem de funcionar durante o voo. Por isso existiam motores de contingência. Os regulamentos não se adaptaram ao aumento da confiabilidade dos motores a jato. Estatisticamente, para cada falha de um motor a jato, haviam 117 falhas de motores a pistão. Uma vez que a era do jato ia se desenvolvendo, a falha do motor não era tanto uma preocupação. Então, em 1985, a FAA relutantemente deu a permissão para a TWA para voar seu voo 767 de 2 motores direto entre Boston e Paris. Uma rota que ficava a mais de 120 minutos de um aeroporto para se desviar. Este foi o primeiro exemplo de uma nova certificação da FAA chamada ETOPS, Operação de Longo Alcance em Bimotores, ou de forma humorada, motores funcionando ou passageiros nadando. Antes que uma empresa possa fazer voo sobre o oceano, eles precisam comprar um avião com o que é conhecido como certificação ETOPS. Basicamente, isso significa que a aeronave possui redundâncias adequadas, sistema de comunicação e combate a incêndio para voar com segurança em caso de falha de um dos motores. Por exemplo, o 767, o primeiro avião a obter uma certificação ETOPS, tinha um tipo de certificação de 180 minutos, significando que poderia voar para qualquer lugar desde que ficasse a 180 minutos de um aeroporto para desviar. Mas só porque uma aeronave possui uma certificação, não significa que a empresa aérea possa voar dentro da regra ETOPS. Eles precisam ter um plano de manutenção especial, pilotos, comissários, despachantes e quantidades de combustível especiais para colocar em prática o plano de recuperação dos passageiros, já que, só porque existe uma pista, não significa que o avião possa desviar porque a emergência não termina assim que o avião pousa. Cold Bay, no Alasca, por exemplo, é um aeroporto perfeito para desvios para voos entre Ásia e América do Norte. Ele, atualmente, só possui 6 voos comerciais por semana, mas como é uma antiga base da Força Aérea, possui uma pista enorme. O único problema é que a cidade de Cold Bay tem uma população de 108 habitantes. É pequena, então qualquer desvio automaticamente dobra ou triplica a quantidade de pessoas na pequena cidade.
Não há quartos de hotel ou restaurantes o suficiente para hospedar e alimentar os passageiros encalhados. Então, se as empresas planejam usar Cold Bay como uma alternativa, eles precisam elaborar um plano de como hospedar, alimentar e recuperar os passageiros em até 48 horas depois do pouso. Em 2016, um 787 da American Airlines fazia um voo entre Xangai e Chicago quando o motor direito teve um problema no meio da travessia do Oceano Pacífico. A aeronave rapidamente virou à esquerda, desviando para Cold Bay. Antes mesmo do pouso, o plano foi implementado quando os comissários serviram a segunda refeição mais cedo. Poucas horas depois de pousar em segurança em Cold Bay, mecânicos da American decolaram de Seattle para lá para começar a arrumar o avião, enquanto a Alaska Airlines, parceria da American, enviou um 737 de Anchorage para apanhar os passageiros encalhados. Enquanto isso, comissários serviam a terceira refeição que eles tinham reservado enquanto esperavam no solo e a guarda costeira abria o hangar para manter os passageiros aquecidos. Apenas 10 horas após o pouso de emergência, os passageiros estavam a caminho de Anchorage, onde passaram a noite antes de pegar um 757 da American para Chicago. Este foi um exemplo perfeito de como o plano de recuperação de passageiros funciona. A resposta rápida e a definição de um plano ajudaram a empresa a tirar os passageiros de forma segura e rápida. Agora, por causa da grande confiança nos motores, diversas redundâncias e planos de recuperação de passageiros bem elaborados, empresas e aeronaves podem receber certificações ETOPS insanas. O 787 Dreamliner, o avião que desviou para Cold Bay, tem uma certificação de 330 minutos. Isso significa que ele pode voar a mais de 5 horas e meia de um aeroporto de desvio. Algumas rotas sobre longos trechos sobre o oceano no hemisfério sul eram teoricamente possíveis no passado com aeronaves de 4 motores, mas economicamente inviáveis, já que as empresas não conseguiam encher grandes aviões para voos de baixa demanda como entre Melbourne e Santiago. Com a certificação ETOPS 330, a Latam pode voar o pequeno 787 de forma econômica nesta rota de baixa demanda através do Pacífico Sul. O Airbus A350 é inclusive certificado para ETOPS 370. Ele pode voar a 6 horas e 10 minutos de distância de um aeroporto. Esse avião pode voar para qualquer lugar da Terra, exceto diretamente sobre o Polo Sul. Por causa dessa simples mudança na regra, aeronaves de 3 e 4 motores são praticamente uma relíquia do passado. Os maiores jatos da Boeing e da Airbus são também os únicos aviões de 4 motores em produção, o 747 e o A380. Praticamente todo o tráfego do Atlântico Norte é feito por aeronaves bimotores pequenas e aviões menores estão obtendo certificações ETOPS. A Air Canada, por exemplo, voa o seu pequeno A319 de 120 passageiros com uma certificação ETOPS diariamente entre o aeroporto de St. John's e Londres Heathrow. A British Airways usa o ainda menor A318 entre Nova York e o aeroporto London City. Essas rotas eram inimagináveis 30 anos atrás. Mas com a confiabilidade dos aviões de hoje, significa que não precisamos mais ter medo de aviões pequenos sobre grandes oceanos.